E enquanto elas vão saindo, você abre sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Hoje o nosso objetivo serão os versículos 17 até 43. Atos capítulo 7, versículos 17 até 43. Atos 7, 17 a 43, nós vamos fazendo a leitura do texto à medida que formos avançando aqui na explicação e aplicação, tá bom? Eu quero que você imagine dois filhos que nasceram em um lar cristão. Nasceram e cresceram em um lar em que os pais eram crentes. Pais piedosos, pais que amavam a Deus, pais que todos os dias se assentavam com sua família e se esforçavam por ler a Escritura para os filhos, orar pela vida dos filhos, criar os filhos de acordo com a palavra de Deus. Todos os finais de semana, essa família vinha aos cultos ou ia aos cultos, participava não só dos cultos, mas era ativa, presente na vida da igreja. Mas com o passar do tempo, apenas um desses filhos seguiu o exemplo dos pais. Apenas um deles se tornou piedoso, crente em Deus como seus pais, o outro começou a se afastar de Deus, chegando à sua adolescência, sua juventude, e por fim, para a tristeza de todos, esse segundo filho acabou rejeitando aquele estilo de vida que foi ensinado por seus pais. Essa é uma ilustração genérica, mas se aplica a muitas famílias da nossa época, sim ou não? Como isso é possível? Como pode um filho rejeitar a salvação oferecida por Deus, tendo tido o mesmo tipo de criação que o outro filho? O que faz com que uma pessoa, e agora não estou mais pensando apenas em dois filhos da mesma casa, mas o que faz com que as pessoas sejam capazes de virar as costas para a salvação de Deus, para aquilo que Deus oferece, sendo que elas ouviram falar de Deus quase que a sua vida toda? É sobre isso que Estevão fala em mais esse trecho do discurso que ele está fazendo perante as autoridades ali em Jerusalém. Nós estamos diante de um julgamento, esse é o ambiente do capítulo 7 de Atos. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, um homem por meio de quem Deus estava operando vários milagres ali na cidade, e isso desperta a inveja dos líderes, os judeus helenistas, que eram aqueles judeus que nasceram fora de Jerusalém. Então, eles tentam, sem sucesso, vencer Estevão em um debate. Uma vez que eles perderam, então agora eles pagam algumas pessoas para inventarem mentiras contra Estevão. A confusão é tanta que Estevão acaba preso e é levado agora aos líderes mais importantes em Jerusalém, o Sinédrio. Essa reunião de líderes, então, houve duas acusações principais. A primeira acusação é que Estevão está falando contra a Terra Santa. Na mentalidade de um judeu, a Terra Santa era toda a terra de Jerusalém, aos seus arredores, mas em especial onde ficava o templo. E a segunda acusação é de que Estevão ele está falando não só contra a Terra Santa, mas ele está falando contra a lei que eles receberam de Moisés. A acusação das pessoas é que Estevão estava ensinando que em Jesus, esse tal de Jesus de Nazaré, esse Jesus veio mudar os costumes que Moisés deixou para o povo obedecer há muito tempo atrás. Então, os líderes do Sinédrio ouvem as acusações e se voltam para Estevão para ouvir a versão de Estevão. E quando eles olham para Estevão, algo incomum acontece. A gente viu isso semana passada. O rosto de Estevão está brilhando como o rosto de um anjo. Mas tanto faz isso para os líderes, porque eles perguntam para Estevão, apesar desse milagre, eles perguntam para Estevão:
Isso de fato é assim? É verdade o que as pessoas estão dizendo? Então Estevão se defende. E é interessante porque Estevão poderia simplesmente ter respondido sim ou não, certo? Mas Estevão não responde sim ou não, ele prefere defender a sua fé em Jesus, citando as Escrituras. Então Estevão começa a sua defesa fazendo um resumo do livro de Gênesis. Foi isso que nós vimos no versículo 2 até o versículo 16 do capítulo 7. Em resumo, o que ele resume do livro de Gênesis é o seguinte: olha, o Deus da glória chamou Abraão, o nosso pai na fé, em uma terra pagã, fora deste lugar santo que vocês tanto valorizam. E o nosso Deus, quando chamou Abraão, chamou ele quando sequer Moisés tinha nascido ainda. Ou seja, nem a lei de Moisés existia naquela hora, naquele momento. A propósito, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, aqueles que nós nos orgulhamos tanto que são os nossos patriarcas, eles sequer habitaram nessa terra, eles viveram como peregrinos do lado de fora dessa terra. Só os seus descendentes foi que voltaram para cá depois de muito tempo. Em outras palavras, o que Estevão deixou muito claro para os seus acusadores e para os líderes é o seguinte: olha, Deus nem sempre habitou somente neste lugar. E Deus não age apenas através de Moisés, por meio da lei de Moisés. Houve um tempo em que essas coisas não existiam. Nem Jerusalém existia e nem a lei existia. Isso significa que Deus não salvava pessoas? Não, significa que Deus sim salvava pessoas. Deus continuava agindo, mesmo antes dessas coisas existirem. Em outras palavras, o que Estevão está dizendo: olha, a Terra Santa, o templo aqui em Jerusalém e a lei de Deus, eles são temporais, eles são provisórios, eles sim tiveram o seu valor na história, mas deixa eu dizer, eles não são o ponto principal da história. Eles estão apontando para o ponto principal da história, que é o que o Estevão vai apresentar para eles, mais para o final do seu discurso, porque o discurso continua. O discurso de Estevão vai até o versículo 53 desse capítulo. É o capítulo mais longo que nós temos em todo o Novo Testamento. Por isso, nós não vamos até o versículo 53, vamos até o 43 apenas. Por quê? Porque nesse trecho, do 17 até o 43, Estevão agora vai fazer um outro resumo, e é o resumo do que vem depois de Gênesis, até o final do Pentateuco. Ou seja, Estevão vai apresentar para nós o conteúdo de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio em uma só mensagem, em um só trecho. E a ênfase que Estevão vai colocar sobre esses livros é a pessoa de Moisés. Vocês valorizam tanto Moisés, vocês gostam tanto de citar Moisés, então eu vou recontar a história de Moisés. Ele reconta a história de Moisés em 5 episódios. O momento em que Moisés surgiu, depois a fuga de Moisés, nós vamos entender isso, depois o chamado de Deus a Moisés, a missão que Moisés tinha que realizar, e por fim a rejeição que o povo fez para com Moisés. Vale notar que em todo esse processo em que Estevão está citando o Antigo Testamento, ele está interpretando a história de Moisés à luz do que Jesus veio fazer. E aqui está uma boa dica para nós quando formos ler o Antigo Testamento. Sempre leia o Antigo Testamento olhando para Jesus. Como Jesus aplicou aquilo, como Jesus interpretou aquilo. É assim que Estevão está lendo o Antigo Testamento. E o que Estevão quer destacar desta interpretação? Se há uma frase que resume o que nós vemos nesse trecho, é a seguinte: olha, através de Moisés, Deus ofereceu aos israelitas a sua salvação. Mas esses israelitas rejeitaram a salvação de Deus por causa da idolatria do seu coração. Através de Moisés, Deus ofereceu ao seu povo a salvação, mas o seu povo rejeitou a salvação por causa da idolatria do seu coração. Então, à medida que nós vamos estudando esses versículos, eu quero fazer um desafio para você. Você vai olhar para cada um desses episódios e descobrir por que as pessoas rejeitam a salvação de Deus, é disso que Estevão está falando, mas em especial eu quero que você aceite esse desafio. Pergunte-se: como está o meu coração? Como está o meu coração? O quanto eu sou parecido com esses israelitas, o quanto eu estou parecido com eles ou não.
Não olhe apenas para os judeus, não olhe para os que estão lá fora, não olhe para os que estão do teu lado, olhe para você mesmo e se questione isso. Vamos então para o primeiro episódio, o surgimento de Moisés. Versículos 17 até 22 de Atos, capítulo 7. Assim diz a palavra de Deus. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha do faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Até aqui, por enquanto. Nesses versos, Estevão quer destacar 2 momentos em especial que nos mostram o surgimento de Moisés. O primeiro evento, ou momento, é a escravidão de Israel. Ele diz isso nos versículos 17 até 19. Quando o Estevão estava expondo Gênesis, um texto que a gente viu semana passada, lá no capítulo 7, versículos 6 e 7, ele lembrou aqueles que estavam ouvindo ele, de que Deus havia prometido a Abraão, de que um dia a descendência de Abraão voltaria para Canaã e habitaria, conquistaria a terra de Canaã. Porém, antes de entrar em Canaã, essa descendência viveria como peregrina em terra estrangeira e seria escravizada e maltratada naquele lugar por um período de 400 anos. E o livro de Gênesis termina com algumas dezenas de descendentes de Abraão indo morar no Egito por causa da grande fome que acometeu a terra. Por meio de José, Deus preservou aquele povo. Pois bem, o versículo 17 diz que o tempo estava chegando. O tempo em que Deus cumpriria aquilo que prometeu para Abraão. Então o que aconteceu? Deus então imediatamente tirou o povo do Egito, trouxe a terra prometida, foi isso que Deus fez? Não, a primeira coisa que Deus fez foi multiplicar o povo cresceu. E aí o versículo 18 diz para nós que o tempo passa, o povo cresce, surge um novo rei que não conhecia José e os feitos de José, e esse novo rei olha para aquela multidão e diz assim: eles são mais numerosos do que nós, e eles são estrangeiros, nós vamos ter que subjugá-los, vamos ter que escravizá-los, eles não são egípcios. Então esse novo rei começa a escravizar o povo de Deus, e não só escravizar, mas a maltratar o povo de Deus, a ponto de ordenar que todo menino hebreu que nascesse fosse abandonado para morrer, porque dessa forma ele planejava diminuir o aumento populacional dos israelitas. O segundo momento que Estevão destaca é o nascimento de Moisés, e ele fala isso nos versículos 20 a 22. O texto diz que Moisés era uma criança linda. Imagine a beleza desse rapaz. Os seus pais, aquele bebezinho, eles conseguem escondê-lo por 3 meses, mas quando chega o momento em que eles têm de abandoná-lo, a gente conhece a história, eles colocam ele no cesto no rio Nilo. Então a irmã de Moisés vai acompanhando, observando aquele cesto, ele se prende aos juncos, às margens do rio Nilo, e adivinha, por coincidência? Coincidência? Não, não é coincidência. A filha do faraó está ali tomando banho e ela encontra a criança, e o resultado é que Moisés é criado como um príncipe egípcio, como filho daquela filha do faraó, e ele recebe o melhor da cultura, do conhecimento do Egito. Queridos, para Deus não há coincidência. Para Deus não há coincidência. A filha do faraó ter decidido tomar banho no rio Nilo exatamente naquele dia, naquele horário, para que Moisés fosse preservado com vida, para que Moisés fosse criado como um dos filhos de Faraó, tudo isso estava nos planos de Deus. Isso significa que o mundo em que nós vivemos hoje não é um mundo de acaso. O mundo em que nós vivemos não é um mundo em que as coisas acontecem por sorte ou por azar.
nada que acontece foge do controle soberano do Deus que criou e sustenta esse universo. A história de Moisés nos lembra disso e nos traz segurança. Deus está no controle, como nós cantamos. Porém, isso levanta uma outra questão, e aqui talvez é o momento de você ter uns dilemas no seu coração. Por quê? Porque o mesmo Deus que planejou a salvação de Moisés foi o Deus que antes disso prometeu que o seu povo sofreria no Egito. 400 anos antes, Deus disse para Abraão: a sua descendência vai sofrer, vai ser escravizada. De fato, Deus tem os seus meios de cumprir aquilo que Ele promete. E no caso do povo de Israel, os meios de Deus foram meios bem esquisitos. Foi uma forma bem inusitada, a gente não esperaria isso aqui. O que era preciso acontecer com o povo para que o povo fosse até a terra prometida? Bom, aos olhos de Deus, primeiro o povo precisava se multiplicar, isso é uma coisa boa. Mas depois Deus disse: vocês vão ser escravos e vocês vão sofrer. Queridos, quantos filhos não morreram por causa da ordem do faraó? Amados, nem sempre nós vamos entender os planos de Deus. Muitas vezes Deus não impede o sofrimento do seu povo. Mas nós podemos ter certeza, mesmo em meio ao sofrimento, Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre aquilo que promete. Mesmo quando nós sofremos, nós podemos clamar a Deus, porque Deus nos ouve. E nós vamos ver isso mais à frente no texto. Em horas como essas de sofrimento, só nos resta confiar que Deus cumpre aquilo que promete. E se nós pararmos para pensar, será que não são nos momentos de maior dor, de maior sofrimento, que nós mais buscamos a Deus? Não é verdade? Se esse sofrimento não estivesse na sua vida, você oraria tanto quanto você ora? Pois bem, esse foi o surgimento de Moisés. O segundo episódio foi a fuga de Moisés. Olha o que dizem os versículos 23 até 29. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: quem colocou você como juiz, como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Nós lemos que o tempo passou, 40 anos para sermos mais exatos. Moisés já é um homem feito, culto, muito inteligente. E Moisés sai do palácio, decide visitar o seu povo, provavelmente nos campos de trabalho escravos. E o que ele vê lá? Bom, logo de cara ele vê um egípcio maltratando um israelita. Moisés sabia da sua história. Como Moisés reage? Ele vinga o oprimido. Ele mata o egípcio. Você sabia disso, que Moisés foi um assassino? Ele tirou uma vida. Por que Moisés fez isso? O versículo 25 diz para nós: porque Moisés se via como salvador do seu povo. Moisés achava que Deus o tinha escolhido para libertar o seu povo da escravidão. Fazia todo sentido, ele era o homem para isso. Porém, o seu próprio povo não o viu assim. Isso é ilustrado na manhã seguinte. Moisés sai mais uma vez, provavelmente com a sua capa de justiceiro. E ele encontra agora uma briga, mas não é uma briga entre um egípcio e um israelita, agora é entre 2 israelitas. Então ele tenta apartar a briga, e aí aquele que estava agredindo o seu irmão, ele diz assim: quem te fez o nosso líder? Quem foi que te nomeou juiz sobre Israel? O que você vai fazer? Você vai me matar, como você matou o egípcio de ontem? Notícia ruim corre rápido, né? Pois bem, Moisés só pensa em uma saída. Ele tem que fugir. O que Faraó vai fazer quando descobrir que ele matou um egípcio? Então Moisés foge
se esconde bem longe dali. E a partir desse momento, Moisés se torna um peregrino. Um peregrino de peregrinos. O seu povo já era peregrino, agora ele é duplamente peregrino. E ele passa a viver em Midian e constrói a sua vida ali, tem 2 filhos, enfim. Perceba o que Estevão está destacando ao nos contar sobre a fuga de Moisés. O primeiro destaque de Estevão é que Moisés tentou executar vingança a favor do seu povo com as suas próprias mãos. Moisés tentou libertar o seu povo através de mais violência e de mais assassinato. A pergunta é: funcionou? Não, não funcionou. Pois bem, era exatamente isso o que aqueles líderes de Israel não tinham aprendido quando leram o Pentateuco. Por quê? Porque pouco mais de 50 dias atrás, você lembra o que eles fizeram? Eles mandaram matar Jesus. E o pior, eles mataram Jesus devolvendo o bem que Jesus fez ao povo de Israel. Jesus estava curando enfermos, Jesus libertava cativos, Jesus ensinava a palavra de Deus, e ainda assim eles mataram Jesus, crucificaram Jesus de forma injusta, e eles estavam prestes a fazer o mesmo com Estevão, devolver o bem com o mal. E tudo isso pensando que o que estavam fazendo era o certo diante de Deus. Queridos, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago vai dizer isso para nós na carta dele. Deus não cumpre os seus planos através dos nossos atos de vingança. Deus não executa a sua justiça através do derramamento de sangue que nós produzimos. Quando nós devolvemos violência com mais violência, querendo fazer justiça. Quem foi que nos nomeou juízes uns sobre os outros? O que nós estamos pensando quando queremos resolver as coisas com a força do nosso braço, com o derramamento de sangue? Esse é o primeiro destaque que Estevão faz. O segundo destaque é que Moisés tinha uma boa intenção, a gente vê isso no texto, mas ainda assim o povo de Deus não o compreendeu. Sim, Moisés é aquele que Deus escolheu para salvá-los, mas não no tempo de Moisés. E não do jeito que Moisés esperava. Moisés está achando que vai ser agora e vai ser com a espada. Deus tem o seu tempo. Deus tem os seus meios de agir. E normalmente o tempo e os meios de Deus são diferentes dos nossos. Isso deveria comunicar algo àqueles líderes que estão ali diante de Estevão. Olha, Deus oferece a salvação aos homens, incluindo vocês que estão me ouvindo. É como se Estevão estivesse dizendo, mas não é do jeito que vocês esperavam a salvação. A salvação não é através de vocês, a salvação não é através dos sacrifícios feitos no templo, a salvação é através de Jesus, mas vocês estão rejeitando a salvação. Queridos, quantos não são aqueles que hoje fazem a mesma coisa que os israelitas fizeram lá na época de Moisés e fizeram na época de Estevão? Como Moisés, o versículo 26 mostrou para nós, Jesus se aproxima. É legal a expressão do versículo 26, Moisés se aproximou para conduzir o povo à paz. Hoje em dia ainda, Jesus se aproxima de nós quando estamos brigando uns com os outros, quando estamos brigando com Deus, e Ele procura nos conduzir à paz, seja com Deus, seja com os homens, e como os homens normalmente reagem. Muitas vezes, nós reagimos como aquele que agrediu o seu próximo. Nós reagimos dizendo assim: quem Jesus pensa que é? Quem foi que tornou Jesus o nosso chefe? Quem foi que constituiu Jesus como juiz sobre nós? Eu não vou me humilhar perante Ele, eu não vou abaixar a minha cabeça perante Ele. Quando nós fazemos isso, nós estamos rejeitando a salvação e a paz que Jesus oferece, por causa do orgulho e por causa da rebeldia do nosso coração. Chegamos ao terceiro episódio, o chamado de Moisés. Versículos 30 até 34. Acompanhe a leitura do texto. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão, e aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, vou mandar você para o Egito. Versículo 30 diz para nós que mais uma vez o tempo se passou. Mais 40 anos. Se você está fazendo as contas corretamente, Moisés já é um senhor de 80 anos agora. Você consegue imaginar os conflitos, os questionamentos, os pensamentos desse homem durante todo esse tempo ali no deserto? Talvez Moisés tenha experimentado solidão. Ele está longe de todos os que amava. Talvez Moisés enfrentou frustração. Ele não era o Salvador que imaginava ser. Talvez Moisés enfrentou rancor, amargura contra o seu povo que o rejeitou. Eu estava disposto a libertá-los, mas eles não me quiseram. Talvez Moisés tenha enfrentado amargura para com Deus. Se eu sou o escolhido de Deus, por que ele não fez nada? Porque ele não convenceu aquele povo, porque Deus não se manifestou, enfim. Moisés, aquele que foi criado na mais fina e inteligente cultura da época, agora é pastor de ovelhas, por 40 anos. Não era uma ocupação nobre, era trabalho humilde. Ele está numa terra de desertos, mas não está mais nos palácios. Num dia comum, Moisés está conduzindo, imagina esse Senhor conduzindo o seu rebanho, como ele fazia todos os dias. Sobe um monte chamado Sinai, provavelmente ali levando o rebanho, e ali Deus lhe aparece. O texto diz que através de uma sarça que queimava, mas não se consumia, e o melhor, enfim, Deus fala com Moisés, talvez o que ele sempre esperou a vida toda. Era o que ele esperava 40 anos atrás, que Deus se manifestasse, ele não o fez. Mas agora Deus faz. E a primeira coisa que Deus faz, nos versículos 31 e 32, é se apresentar. Prazer. Eu sou Deus dos seus antepassados. Aquele que estava prestes a cumprir o que havia prometido, está se revelando a Moisés. A primeira forma de Deus se manifestar aos homens é revelar quem Ele é. Eu sou Deus. Moisés teve medo. Medo. Então o que Deus diz para ele? Mais 3 coisas. A primeira fala de Deus está no versículo 33. É a seguinte: tenha reverência neste monte, porque ele é terra santa. Interessante, não? Para os líderes judeus, qual é a terra santa? É Jerusalém. É o templo. Eles estão acusando Estevão de falar contra a terra santa, mas Estevão está dizendo, segundo Deus, no Pentateuco, a lei que vocês tanto se orgulham, Deus está dizendo que qualquer lugar onde Ele se manifesta aos homens é terra santa. A terra é santa por causa não do local, mas de quem está ali naquele local, da pessoa que está ali. A presença de Deus torna onde Ele está santo. E de acordo com o discurso de Estevão, e aquilo que nós já lemos no livro de Atos, se o Espírito de Deus não está mais dentro do templo, mas o Espírito Santo de Deus, capítulo 2 de Atos, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre os que criam em Jesus. Se o Espírito Santo de Deus agora não está no templo, mas está nos seguidores de Jesus, sabe o que isso significa? Significa que a igreja de Jesus, o povo que segue Jesus com fé, a igreja de Jesus é terra santa. A igreja de Jesus é solo sagrado, é o local onde Ele habita, e não mais lá o templo em Jerusalém. Portanto, nós devemos temer como Moisés fez. Ao olhar para o povo de Jesus, aqueles que seguem a Jesus, você está lidando com o local onde Deus se manifesta nesse mundo. Nós deveríamos ter muito mais temor e muito mais reverência ao lidar com a igreja de Jesus, porque o povo de Deus
é o povo onde Deus habita. Ai de nós machucar esse povo. Ai de nós ofender esse povo. Ai de nós dividir esse povo. A igreja é terra santa. A segunda fala de Deus a Moisés está no início do versículo 34. Deus diz: eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu gemido e eu desci para libertá-lo. Aqui estão mais 3 informações importantes a respeito de Deus. A primeira informação é que Deus vê o sofrimento do seu povo. Conforme nós vimos, muitas vezes Deus não impede que o seu povo sofra, mas Deus não está alheio do sofrimento do seu povo. Deus vê. Deus vê cada flagelo que sofremos. Deus contabiliza cada lágrima derrubada. Mesmo que ninguém mais veja, Deus vê seu sofrimento. A segunda informação a respeito de Deus, que Ele mesmo apresenta, é que Ele ouve a oração do seu povo. Mesmo que essa oração, como diz o texto, seja apenas composta de gemidos. Já orou assim? Eu me lembro de orações assim, em que eu sequer conseguia dizer palavras, o que saía eram gemidos. Você provavelmente já orou assim, de tanta dor, de tantas lágrimas. Deus ouve. Os ouvidos de Deus não estão fechados, não estão ocupados com outras coisas. Deus ouve as nossas orações quando gritamos por socorro. Terceira informação sobre Deus: Deus age para libertar o seu povo. O nosso sofrimento é passageiro, queridos. Haverá um dia em que o Senhor, como fez com Israel lá no Egito, o Senhor fará o mesmo com a sua igreja, como nós cantamos. Um dia o Senhor vai nos libertar das mãos desse mundo de pecado e morte. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Haverá um dia em que Ele vai libertar o seu povo. A terceira fala de Deus, ainda no versículo 34. Venha, Moisés, eu vou mandar você para o Egito. Sim, Moisés, você é o meu escolhido para salvar o meu povo, mas não, Moisés, não do jeito que você esperava, muito menos no tempo que você queria. Queridos, muitas vezes nós não vamos entender o modo de Deus de agir. Às vezes, parecerá que Deus está atrasado, ou que Deus se esqueceu de nós. Mas lembre-se sempre disso: Deus não tem pressa. Tem gente dizendo aí: Deus tem pressa, volta para Jesus. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Deus trabalha com perfeição no seu tempo, do seu jeito. Nós devemos ter paciência. Nós devemos confiar nos planos de Deus, no tempo de Deus de agir. Chegamos ao 4º episódio, narrado por Estevão. A missão de Moisés. Versículos 35 até 38, acompanhe comigo a leitura. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. O que Deus fez através de Moisés? Bom, Deus usou Moisés para realizar 4 tarefas principais. A primeira tarefa, versículo 35, ser chefe e libertador de Israel. Repare que é a segunda vez nesse discurso de Estevão que ele usa essa imagem, essa ideia de rejeição. A primeira vez que ele disse isso foi no versículo 9 e no versículo 10, quando ele se referiu a José.
Foi o que os irmãos de José fizeram com ele por inveja, eles o rejeitaram. Deus o havia escolhido para salvar o seu povo, mas os seus irmãos o rejeitaram. E foi algo semelhante que os israelitas estão fazendo com Moisés também. Antes de Moisés ter fugido, o seu povo o rejeitou. Lembra daquela frase dita pelo hebreu que estava batendo, no versículo 27? Ele perguntou: quem colocou você, Moisés, como o nosso chefe, como o nosso juiz? Bom, agora é Deus quem está respondendo. 40 anos depois, Deus responde aquela pergunta. E a resposta de Deus é: eu, o Deus dos seus antepassados, eu levantei Moisés. E eu enviei Moisés para liderar vocês e para libertar vocês da escravidão das mãos dos egípcios. É claro, não vai ser do jeito de Moisés, derramando sangue. É claro, não vai ser no tempo de Moisés, mas vai ser do meu jeito e no meu tempo, e o meu anjo vai ajudá-lo nessa missão. Vale notar aqui que quando Estevão cita a escolha de Deus, Deus escolheu José, mas os seus irmãos o rejeitaram. Deus escolheu Moisés, mas o seu povo o rejeitou. Quando Estevão está fazendo isso, ele está apontando para aquilo que estava se repetindo mais uma vez com aquela geração. Estevão está dizendo assim: foi exatamente isso que vocês fizeram em relação a Jesus. Deus escolheu Jesus, mas vocês o rejeitaram. Jesus é o chefe, Jesus é o libertador que Deus escolheu, mas vocês preferiram crucificá-lo. Essa primeira tarefa de Moisés, a segunda está no versículo 36. Ele vai realizar prodígios e sinais em nome de Deus. Esse Moisés, que antes foi rejeitado por seu povo, Estevão diz, ele foi o meio pelo qual Deus libertou o povo da escravidão e sustentou esse povo durante 40 anos no deserto, através de inúmeros milagres. Nós lembramos das cordonizes que voavam, do maná, o pão que descia do céu, a água que saía da rocha, os milagres que Moisés realizou durante 40 anos. Repare, os sinais que Deus estava com o Salvador de Israel eram os milagres que esse Salvador realizava. Deus confirmava: eu estou com Moisés. E os sinais, os milagres são sinais que apontam para isso. O que tinha acontecido em Israel durante os últimos 3 anos, você lembra? Um tal de Nazareno estava realizando inúmeros milagres, inúmeros sinais. Isso era mostra de que Deus estava com ele, era mostra de que ele era o Salvador do povo. Apesar disso, além disso, na verdade, olha a terceira tarefa de Moisés, versículo 37. Moisés iria anunciar a chegada de um profeta semelhante a ele, Deus diz. Esse texto é uma citação de Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 a 19. Depois daqueles 40 anos de peregrinação no deserto, o povo está às vésperas de entrar na terra prometida. Moisés está próximo de morrer, já 120 anos nas costas. Quem aguenta, né? E ele ali, aquele Senhor, está pregando para aquela geração que vai entrar na terra prometida. E então Moisés promete o seguinte: olha, um dia eu estou para morrer, mas um dia Deus vai levantar um outro profeta como eu. Deus vai levantar um outro chefe, Deus vai levantar um outro libertador, por meio de quem Deus vai realizar inúmeros sinais e maravilhas. E por meio desse novo profeta, Deus vai estabelecer uma nova aliança. Deus vai estabelecer uma nova lei. E a esse profeta que surgir lá na frente, vocês deverão ouvir. Quem não ouvir esse profeta vai ser eliminado do meio do povo. Foi isso que Moisés disse lá em Deuteronômio. A pergunta é: de quem que Moisés está falando? Lá em Deuteronômio capítulo 18, Moisés está falando de Jesus. E o que aqueles líderes que tanto se orgulhavam de Moisés, o que eles estavam fazendo? Eles estavam desobedecendo a uma ordem clara que Moisés tinha dado para eles. Querido, se Moisés estivesse ali do lado daqueles líderes, ele ouviria Jesus, aquele a quem eles teimavam em rejeitar. A quarta e última tarefa que Deus deu a Moisés, versículo 38, foi transmitir as palavras de Deus ao seu povo.
Moisés foi o responsável, diz o texto, de ouvir palavras de vida vindas da boca do próprio Deus e transmitir essas palavras a Israel. É interessante, o que foi que Jesus fez durante todo o seu ministério? Além dos sinais e milagres, Jesus anunciou a palavra de Deus aos homens. Mas aqueles homens, em especial os judeus, a maioria aceitou as palavras de vida? Deu ouvidos às palavras de Jesus, sim ou não? Não, não deu. Aquele povo preferiu calar Jesus. Perceba que, de acordo com o discurso de Estevão a respeito da missão que Deus deu para Moisés, aquilo que os seguidores de Jesus estavam fazendo não era algo errado. Aqueles judeus que estavam acreditando em Jesus e seguindo Jesus, eles não estavam errados, pelo contrário, eles estavam obedecendo muito mais a Deus do que aqueles líderes. Aqueles líderes que se orgulhavam tanto de Moisés não estavam fazendo o que os discípulos de Jesus estavam fazendo. Sabe o que isso significa? Significa que o cristianismo, a igreja de Jesus, não é uma nova história contada por Deus, não é um parêntese na história, não é como Deus achou um jeitinho, não. A igreja de Jesus é o cumprimento daquilo que Deus prometeu através de Moisés desde a lei. Porque se Moisés estivesse vivo, seja lá na época de Estevão, se Moisés estivesse aqui entre nós, sabe onde Moisés estaria? Moisés não estaria morando dentro de um condomínio de judeus, se reunindo numa sinagoga todo sábado para estudar a lei, queridos. Se Moisés estivesse vivo hoje, Moisés estaria junto com os seguidores de Jesus. Moisés estaria com a igreja de Jesus. Moisés apontou para o Salvador que viria. O verdadeiro Israel, o verdadeiro povo de Deus é aquele que segue o Messias prometido por Moisés. E esse Messias é Jesus Cristo. Chegamos ao quinto e último episódio, narrado por Estevão. Versículos 39 até 43. Tenho que pegar fôlego porque é a rejeição a Moisés. Olha o que dizem os versículos 39 a 43. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram. E no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias, fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para as adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. Enfim, o versículo 39 diz para nós que Estevão está chegando no ponto que ele queria destacar desde o começo, quando ele começa a contar a história de Moisés. E o ponto de Estevão é o seguinte: olha, apesar de tudo que Deus fez através de Moisés, os nossos antepassados não quiseram obedecê-lo. Pelo contrário, eles rejeitaram Moisés. E sabe aonde foi que essa rejeição começou? Olha o versículo 39 mais uma vez. Onde foi que eles voltaram para o Egito? No coração. A rejeição a Deus, a palavra de Deus, começou no coração. O texto diz que no coração eles voltaram para o Egito. Eu quero que você pense um pouquinho no que Estevão está dizendo aqui. Gente, no Egito esse povo era escravizado. No Egito eles foram maltratados, eles foram oprimidos, os seus filhos morreram no Egito.
Lá eles clamaram com angústia, com lágrimas por libertação, e Deus deu para eles o que eles tanto pediram. Não só libertou eles, como Deus deu para eles um líder a seguir, Deus deu para eles uma lei a obedecer, para que eles fossem santos como Deus é santo. E diante de tudo isso, o que esse povo fez? Ao invés desse povo escolher a liberdade que a salvação de Deus oferecia, o texto diz que eles preferiram voltar para a escravidão no seu coração. Mesmo já fisicamente estarem libertos, aqui dentro eles preferiram a escravidão. Queridos, ainda hoje é possível que alguém esteja diante da salvação de Deus, domingo após domingo, ouvindo o Evangelho, e ainda assim no seu coração desejar a escravidão ao pecado. Mesmo tendo o grande legislador, o grande pregador Moisés, ainda assim o povo preferiu o Egito. Deixa eu dizer uma coisa aqui, isso mostra para nós que a solução aos homens não depende da eloquência, não depende da personalidade do pregador. Os meninos aí que estão no seminário, a salvação das pessoas não depende de você ser o melhor pregador dessa terra. Você pode ser, mas se no seu coração as pessoas rejeitarem a Deus, não há o que fazer. Aquele povo teve Moisés, e assim, ainda assim preferiu a escravidão. E essa rejeição a Deus tomou nome e forma. Os versículos 40 e 41 nos dizem que essa rejeição se tornou idolatria. Foi nesse episódio em que eles fizeram um bezerro de ouro e adoraram um bezerro de ouro, dizendo: foi esse aí que nos tirou do Egito. E eles cultuaram aquela imagem. O texto diz que com festas cheias de bebedeiras, e a palavrinha que está aí traz a ideia de orgias. O povo de Deus se entregou aos prazeres da carne, adorando ao seu ídolo. Você percebeu na progressão apresentada por Estevão aqui? Pense um pouquinho. Mesmo diante de tantos milagres por 40 anos, ou melhor, eles acabaram de sair do Egito nesse episódio. Eles viram as 10 pragas, eles viram o mar se abrir diante de si. Mas o texto diz que no coração, esse povo preferiu a escravidão do que a liberdade que Deus estava oferecendo. Então eles rejeitaram Moisés. Eles rejeitaram a palavra de Deus que era pregada pela boca de Moisés. E então eles se entregaram à idolatria para satisfazer os seus próprios pecados. E é assim que acontece com todo ser humano em todas as épocas. Primeiro, mesmo presenciando milagres na sua vida, talvez você seja alguém que viu milagre na sua vida. Talvez a sua vida seja um milagre. E ainda presenciando milagres, a pessoa prefere o pecado, ao invés de escolher a Deus, que quer libertá-lo, que quer tornar essa pessoa santa. Então, em primeiro lugar, ela prefere o pecado do que a Deus. A segunda coisa que ela vai fazer é rejeitar o que Deus diz. Então, ela não quer mais saber de Deus e nem de quem fala em nome de Deus. Quer rejeitar o mensageiro também. E por fim, essa pessoa se curva a um ídolo, para que na adoração a essa imagem que ela criou, ela possa, enfim, viver no pecado sem culpa. Quantos não são os ao nosso redor que não vivem dessa forma? Talvez nesse exato momento o que eu fiz foi descrever a sua vida. Quantos não vivem amando tanto a vida imunda, a vida de escravidão ao pecado, que quando ouvem a palavra de Deus, sequer querem saber da palavra de Deus e acabam se rendendo cada vez mais ao pecado, aquilo que elas tanto amam? Mas será que Deus não vai fazer nada diante disso? Bom, Deus faz. O versículo 42 nos mostra isso. Sabe o que Deus fez com o povo? O que diz o texto? Deus se afastou de Israel. Imagina essa cena. Deus caminhando para longe.
Deus ofereceu a sua salvação a eles, mas eles rejeitaram a salvação de Deus no coração. Então Deus simplesmente se distanciou deles. Queridos, não há nada pior para o homem do que ouvir de Deus: seja feita a sua vontade. Se você quer viver longe de mim, vá. Viva a vida sem Deus. Viva a vida sem regras. Entregue-se àquilo que você mais deseja. Deixa eu dizer, isso é o maior castigo que Deus pode oferecer a uma pessoa. Entregá-la aos seus próprios desejos pecaminosos. Se você parar para pensar, essa seria talvez a melhor definição do que é o inferno. O que é o inferno? O inferno é a separação de Deus. Então, a sua vida inteira você preferiu viver longe de Deus, abraçado ao seu pecado. Sabe o que Deus faz? Na eternidade, então você vai ter aquilo que você sempre buscou. Na eternidade você vai viver longe de Deus, mas um detalhe, não vai ser tão bom quanto você imagina. Cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você deseja. Se você quer viver longe de Deus, pode ser que Deus te atenda. Pode ser que Deus te escute. Pode ser que Deus te entregue a sua própria sorte. É a pior coisa que Deus pode fazer com você. Foi exatamente isso que Deus fez com Israel. Estevão termina, versículos 42 e 43, dizendo: durante aqueles 40 anos no deserto, Deus simplesmente se afastou de vocês, e esse foi o motivo de vocês terem sido enviados para o exílio na Babilônia. Estevão termina esse trecho citando Amós, capítulo 5, um profeta, em que Deus diz assim: ó Israel, aqueles seus sacrifícios durante 40 anos no deserto, vocês acham que foi só para mim? Eu sei, eu sei. Os sacrifícios que vocês realizavam não era só para mim, vocês misturavam o culto ao Deus vivo e verdadeiro que libertou vocês, ao culto a estátuas, imagens e deuses falsos. Se você reparou, Estevão cita o deus Moloque. Sabe como era a adoração ao deus Moloque? Você trazia o seu bebê, o seu primogênito, e colocava nos braços de uma estátua feita de bronze, em que o seu ventre eram acesas brasas e ficavam vivas, e o seu filho ia derretendo no colo de Moloque até ser consumido pelas brasas. Aquele povo viu seus filhos sendo mortos por causa do faraó. E agora eles no deserto, depois de serem libertos por Deus, eles estão entregando seus filhos em sacrifício a um Deus falso. E Deus diz: foi isso que vocês fizeram por 40 anos. Como pode alguém rejeitar a salvação oferecida por Deus? Como pode alguém fazer isso tendo tido o mesmo tipo de criação que o outro teve, mas o outro aceitou e essa pessoa rejeitou? O que faz com que uma pessoa seja capaz de virar as costas para aquilo que Deus oferece para ela, sendo que ela ouviu falar da salvação desde pequena? Segundo Estevão, foi exatamente isso que aconteceu com a maior parte do povo de Israel desde os dias de Moisés. Através de Moisés, Deus ofereceu aos israelitas a sua salvação, mas eles a rejeitaram por causa da idolatria do seu coração. É isso que nós vemos na história de Moisés. No surgimento de Moisés, na fuga de Moisés, no chamado de Moisés, na missão de Moisés e na rejeição de Moisés. Mesmo estando diante do Salvador, mesmo estando diante da palavra de Deus, da salvação que Deus oferece, o povo preferiu viver na escravidão do pecado, cultuando ídolos e deuses falsos. E era isso que aqueles líderes que tinham matado Jesus estavam fazendo. Eles, mesmo diante do Salvador Jesus Cristo, mesmo diante de Moisés, todo sábado em que eles liam a lei, o Moisés que apontava para o Salvador, ainda assim eles preferiram se agarrar aos seus ídolos. Mas quais eram os ídolos daquele povo naquela época? Não era mais Moloque. O que eles cultuavam? O que eles adoravam? O templo, a lei de Moisés. Exatamente aquilo que incomodou eles. Você está falando contra o templo? Você está falando contra a lei de Moisés? Deixa eu dizer uma coisa: quando você confronta o ídolo de uma pessoa,
ela vai estar disposta a acabar com a tua vida. Você está mexendo naquilo que ela mais ama. É isso que eles vão fazer com Estevão. É isso que normalmente acontece com a nossa vida. Quando cutucam o dedo e mostram, cutucam a ferida com o dedo e mostram, você se tornou idólatra? Você tornou isso aqui seu Deus? Não! Suma da minha frente! Eu sou fiel a Deus, que idólatra coisa nenhuma! É assim que o idólatra reage. Queridos, um ídolo é qualquer coisa que você adora como se fosse Deus, quando na verdade aquilo não é Deus. O seu casamento pode ser um ídolo. O seu filho pode ter se tornado um ídolo. O sucesso pode ter se tornado um ídolo para você. A sua opinião pode ter se tornado um ídolo. O prédio de uma igreja pode ter se tornado o seu ídolo. Por que a idolatria é tão atraente? Sabe por quê? Porque um ídolo não tem vontade própria. O ídolo fomos nós que criamos. Então o ídolo simplesmente serve para nos satisfazer. Satisfazer os nossos pecados. No ídolo não há leis, não há proibições, não há ordens que visam uma vida de santidade. Mas é aí que está a armadilha. Quando você acha que viver uma vida longe de Deus vai ser tudo o que você mais gostaria, quando alguém rejeita Deus, trocando Deus pelos ídolos, Deus vira as costas para o idólatra. Deus entrega o idólatra aos seus próprios pecados. E o que acontece? A pessoa se torna escrava daquilo que ela tanto buscava. Então, ela não consegue mais se libertar daquela vida miserável. E o pior, muitas vezes a pessoa nem percebe que a vida dela é miserável. Ela é escrava. É por isso que Jesus veio ao mundo, queridos. Jesus veio a esse mundo para cumprir de forma perfeita a missão que Moisés não conseguiu cumprir. E eu quero que você perceba muito bem isso aqui. Moisés libertou Israel da escravidão física. Mas Moisés não conseguiu libertar aquele povo da escravidão aos ídolos que eles tinham dentro do coração. Mesmo livres, eles continuavam presos ao seu próprio pecado. E por isso eles rejeitaram a Deus, aquele Deus que queria salvá-los. É por isso que o povo precisava de Jesus. Precisava do novo Moisés, a quem Moisés tinha prometido. Jesus é capaz de fazer aquilo que Moisés não pôde fazer. Jesus é capaz de libertar o povo de Deus da idolatria do seu próprio coração. E como Jesus faz isso? Dando àquele que crê em Jesus, que segue a Jesus, um novo coração. Um coração que agora sim é capaz de ter olhos apenas para Deus, de amar apenas a Deus e buscar a Deus, sem ser tão atraído pelos ídolos. Quando alguém aceita a salvação oferecida por Deus, Deus que estava de costas agora se volta para nós. E Deus nos liberta das amarras da escravidão ao pecado. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, se você está se vendo escravo de algum pecado, venha para Jesus. Ele vai te libertar. Ele faz o que mais ninguém pode fazer. Salvar você de você mesmo, do seu próprio coração. Aliás, como está o seu coração? A quem mais você se parece nessa história? Aos israelitas, que por amarem tanto os seus ídolos, rejeitaram a salvação de Deus, mesmo estando diante dela todos os dias? Ou você está parecido mais com Estevão, que entendeu que o seu problema era o seu coração, que creu em Jesus e foi liberto da escravidão aos ídolos? Tenha muito cuidado ao responder essas perguntas, porque sacrifícios religiosos, a vida de igreja, prática de boas obras, todas essas coisas podem ter o seu lugar, mas elas podem muito bem ser feitas em nome de Deus, porém, como sacrifício a ídolos. Durante 40 anos aquele povo ofereceu sacrifícios a Deus, mas Deus está dizendo, no seu coração era para os ídolos. Deixa eu dizer para você, talvez o seu serviço na igreja pode ser culto a ídolos. Talvez
As coisas que você faz, que você fez, te dão tanto orgulho que se tornaram um ídolo para você. Talvez o seu conhecimento bíblico. E quando mexem nisso, você se inquieta. Talvez isso está revelando que você é um idólatra. É possível estar o tempo todo na casa de Deus e ainda assim estar longe de Deus. Para Deus é muito mais importante que você creia no seu Filho, é muito mais importante que você ouça a voz de Jesus, do que simplesmente ficar cumprindo deveres religiosos. É possível rejeitar a Deus mesmo estando diante da salvação, por causa da idolatria do seu coração. E aí? Que filho você é? Você é o filho que crê na salvação de Deus, que foi anunciada por seus pais, foi anunciada por Moisés e é encontrada em Jesus? Ou você é o filho que rejeita a salvação, porque o seu coração é duro, porque você é um idólatra? Pense muito bem antes de responder essa pergunta. Vamos orar? Soberano Deus, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe neste salão aqueles que estão ainda escravos aos seus pecados. A minha oração é para que pelo Teu Espírito o Senhor os liberte, que eles venham até Jesus, que eles confiem no Salvador. Ao mesmo tempo, o Senhor também conhece aqueles que ainda salvos se veem muitas vezes desejando voltar para a escravidão. Confronte-os, exorte-os, traga-os de volta. Tire do pecado aqueles que são teus filhos, Senhor. Que eles renovem o seu compromisso com Jesus. Foram libertos pela cruz de Cristo, libertos pelo poder do Espírito, não precisam mais viver como escravos. Que vivam dessa maneira em novidade de vida. Senhor, que diante de tudo que vimos, a nossa vida piedosa e religiosa não se torne um ídolo. Que estejamos sempre dispostos a obedecer a Tua palavra, ao invés de nos agarrar às coisas que nós criamos. Porque nós podemos muito bem estar enganados, achando que estamos cultuando a Ti, mas sacrificando os nossos filhos a deuses falsos. Sacrificando os nossos recursos, aquilo que nós temos de mais precioso, o nosso tempo, a nossa vida, a nossa energia, vindo para a casa de Deus, mas cultuando ídolos. Nos preserve desse pecado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.